Olá, estamos de volta, são 11h28. A gente veio, já conversamos com ele outra vez, foi o dia das pessoas que já passaram pelo nosso programa. Aqui com a gente, Carlos Roberto Bacila, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Grazi. Ele que esteve há algum tempo atrás com a gente falando sobre outro livro, né, Os Estigmas, né? Sim, contamos um pouquinho do trabalho dele e agora ele traz uma coisa super bacana. Ele que é delegado da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu, também professor do Unifós, professor Danilo, totalmente ocupado, ainda tirou um tempo para realizar, acho que um sonho seu, né, Carlos? É verdade, Grazi. Esse livro, na verdade, ele vem da alma. É aquele livro que você diz, eu quero escrever um livro de coração. Representando, na verdade, uma gratidão aos benefícios que eu e milhões de pessoas tivemos ao ler os livros de Dale Carnegie. Olha só, ele escreveu a filosofia deste autor, que todo mundo conhece, quem já não viu, são livros, a gente pode dizer como autoajuda? Na verdade, Grazi, o Dale Carnegie ficou conhecido como autor de livros de autoajuda. E, graças a isso, deixou-se de pesquisar mais a fundo a sua filosofia, a sua base filosófica, as suas contribuições para a humanidade. Na área das relações humanas. Então, nesse aspecto, eu procurei também me aprofundar um pouco para poder trazer uma luz de onde veio tantas contribuições, tantos enriquecimentos nas áreas humanas, a ponto dele ser considerado o maior cientista das áreas humanas. Já a gente vai descobrir do nosso amigo Carlos aqui, por que um delegado resolveu escrever uma história dessa, né? Ele acabou de falar disso, que é uma questão de autoajuda, mas você vai saber a história logo depois a gente mostrar para você a Mix Shop trazendo as novidades, o que você procura de especial, com originalidade e olha, garantia no Brasil, você encontra na Mix Shop. Mas você foi me pegando. Cadê? A Mix Shop, posso continuar então o bate-papo? É? Melhor tá mais melhor aqui? Mais melhor de bom, como diz outro? Não. Vamos trazer o Mix Shop depois do nosso bate-papo, então, pode ser? Deixa ele guardadinho aí que a gente termina. Agora, Carlos, me fala o seguinte, essa história sua vem desde muito jovem, ou seja, Dale te ajudou desde muito jovem, é isso? É verdade, Grazi. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava no colégio e tinha um sonho, que era ser orador da turma. Era um colégio tradicional, muito rígido e que o reconhecimento era muito difícil. Então eu me candidatei e comprei um livro do Dale Carnegie sobre oratória, li esse livro e ele me deu uma vantagem imensa na competição. E eu derrotei os candidatos que eram em primeiro lugar nas notas, e, enfim. E isso me deu uma impressão muito grande sobre o Dale Carnegie. Depois li os demais livros dele sobre relacionamentos, sobre como evitar preocupações, controle de estresse, que é tão importante para nós, sobre como organizar a vida pessoal e profissional. Isso me ajudou também na faculdade de Direito, no mestrado, doutorado, no concurso para professor que fiz. Então, na verdade, e quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Dale Carnegie, eu vi que ele ajudava pessoas de todas as áreas e a várias gerações. Né? Então, na verdade, eu sentia realmente uma necessidade de demonstrar alguma gratidão, por mais singela que fosse. Eu não imaginava que eu ia ingressar num mundo tão profundo sobre a vida e a filosofia do Dale Carnegie. Quantos anos, Carlos, para você escrever esse livro? Na verdade, eu leio Carnegie há 30 anos e eu resolvi escrever seriamente a biografia, usando um processo que se faz uma tese mesmo, acadêmica, e mais a contribuição da leitura da biografia que o Carnegie escreveu sobre o presidente Abraham Lincoln. Então, esse processo durou 8 anos. Fiz 2 viagens aos Estados Unidos, pesquisando lugares para me inserir no contexto da vida dele, ter acesso a registros escolares, cartas particulares que ele escrevia para a mãe, para os amigos, parentes. Na verdade, fotografias, né? Fiz um registro muito grande disso. Então, eu jamais imaginava que ia me aprofundar tanto assim na
biografia do Dale Carnegie e na sua filosofia de vida. Ou seja, você conseguiu ver que realmente o que ele escrevia era o que ele realmente era, a pessoa dele conseguia passar isso, porque a gente estava comentando aqui antes do nosso bate-papo, essa questão, você lê uma biografia sobre alguém, está contando a história dela, como você mesmo disse, que todo mundo tem sua história, suas dificuldades, né, os seus momentos de sucesso e tudo mais. Agora, ele escreve de uma maneira que consegue ajudar a mim, consegue ajudar você, a qualquer pessoa que está aí precisando de uma situação. Ele tem essa maneira de passar isso tudo para qualquer pessoa que lê, consegue se entender com Carnegie. Grazi, tem um fato em Carnegie que me chamou muita atenção e que me levou a iniciar a biografia dele. Ele veio da extrema pobreza, a ponto de ter uma peça de roupa para usar durante 3, 4 anos e uma alimentação escassa na casa dele. E atingiu a fama e a riqueza econômica, e mesmo assim ele continuou sendo uma pessoa simples, humilde, comedida. Ele adquiriu uma casa em Nova York de classe média, que eu visitei inclusive o local, em 1932, e faleceu em 55 na mesma casa. Era uma pessoa extremamente modesta, discreta, e isso é um exemplo de vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que porque mudam de cargo, porque recebem uma vantagem econômica num determinado momento da vida, ou compra um carro, aparecem nos holofotes e mudam completamente, desconhecem os amigos, e Carnegie era um exemplo de vida. Ele não era só uma doutrina, um professor magistral que fez pessoas que saíram da dispensa profissional por considerados incompetentes ao primeiro vendedor nos Estados Unidos. Esse foi um aluno do Carnegie, Frank Bettger, né? Ele não só transformava as pessoas no seu magistério, mas no seu exemplo de vida. Então ele era uma pessoa autêntica, uma pessoa assim digna de estudarmos, né? Como eu estava falando para você, esta é uma biografia que realmente merece ser observada com carinho, merece ser... todas as histórias de vida são interessantes, mas essa é uma história de vida que iluminou a vida de milhões de pessoas, até nos campos de concentração nazista, onde se achou um livro do Carnegie. Isso gerou uma energia, uma força para aquelas pessoas que estavam prestes a serem mortas, né, cruelmente. Carlos, a gente vendo você, a gente vê que você viveu realmente a história desse, viveu a situação, e o que você trouxe para ti? Porque quando a gente lê os livros deles, a gente vai nos colocando na situação, realmente isso aconteceu comigo, é assim, eu praticamente quando tive a opção, de condição de ler o livro dele, você falando, nossa, meu Deus, mas é assim mesmo, tal, eu posso agir dessa maneira ou não e tal. O que você, Carlos, como pessoa, ter visto tudo isso, ter conhecido ele mais profundamente, o que mudou em você depois disso tudo? Bom, primeiro, como eu te falei, os livros que eu li no início do Carnegie me ajudaram na minha vida pessoal e profissional. Depois, para fazer a biografia, eu fiz um capítulo só sobre o curso Dale Carnegie. Então eu tive que fazer o curso para ter mais propriedade em falar sobre o curso, que é magnífico. Fiz 2 cursos Dale Carnegie que me ajudaram sobremaneira, uma dinâmica interessantíssima, né? Eu recomendo a todos. E depois comecei a fazer descobertas incríveis, né, sobre coisas assim que me trouxeram clareza na minha vida. Ao estudar a vida dele, a questão da persistência, a necessidade de você lutar pelos seus ideais obstinadamente. Carnegie lutava pelos ideais dele assim incansavelmente, né? Chegava à exaustão, a ponto de chegar à depressão de tanto lutar, mas ele persistia, né? A luta incessante. Então ele dá exemplos de vida fantásticos. E qual surpresa não me acometeu quando você deve lembrar da nossa entrevista sobre o livro Estigmas, em que falávamos sobre os preconceitos. Foi minha tese de doutoramento. E por eu ter estudado muito sobre os preconceitos, eu fui observando que Carnegie, num século, que foi o século XX, desde o início do século, extremamente um século preconceituoso, né? Estigmatizando a mulher, o jovem, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas de cor diferente, enfim,
Carnegie, ele enaltecia os bons valores de todas as pessoas que eram estigmatizadas. É como se ele não enxergasse o estigma e ele começa falando de uma pessoa que você diz, meu Deus, quem é essa pessoa? E quando você vai ver, naquela época era uma pessoa estigmatizada. Pessoas como uma dona de casa, para ele era uma heroína, uma pessoa com necessidades especiais era um exemplo de vida, e aqueles estigmas eram mencionados por ele por acaso. Né? Então ele era um emancipador, acima de tudo um visionário, uma pessoa acima do seu tempo, e que nós ainda estamos tentando descobrir toda a extensão do seu pensamento. Isso tudo que você está conversando com a gente aí, tanta profundidade que a gente está vendo, nós vamos encontrar no livro. Cada tema eu procurei desenvolver num capítulo. Os livros mais importantes dele, cada livro eu comentei num capítulo à parte. Comentei sobre os filósofos que o influenciaram também num capítulo à parte, como foi o caso do budismo, Schopenhauer, William James, Sócrates. Ele teve uma influência de filosófica fantástica, né? E criou uma própria filosofia, que é a filosofia para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de se expressar, de interagir, regras de comunicação eficazes, né? Que provocam boas reações nas outras pessoas, sempre com respeito à honestidade e à sinceridade que se tem nesse trato, e o otimismo, o respeito com as pessoas. Olha só, você vai fazer o lançamento, você trouxe um convite aqui para a gente pode mostrar, que tem a capa do livro, Carlinhos, por gentileza, A Vida de Dale Carnegie, que vai mostrar, e você vai fazer, para você já é uma grande comemoração, né? É na quinta-feira, é isso, Carlos? É verdade, na quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, nós receberemos todos os nossos amigos da Rede Massa que quiserem comparecer. Terá uma banda de blues, porque é um tema americano, né, de um bom americano, um exemplo por mundo. Tá? Nós teremos um café saboroso para receber a todos, e também uma amostra de fotografias que foi parte dessa minha pesquisa, desde fotos do Carnegie até de locais importantes para ele, onde nós estivemos, para poder trazer para o leitor o máximo de informações e registros quanto possível para elucidar um pouco mais essa pessoa genial que foi Dale Carnegie. Que continua ajudando muita gente ainda, né? Através dos seus livros, as pessoas sempre tem um jeitinho de ler um livro, você fica melhor, você aprende algo, você consegue colocar no seu dia a dia algo para mudar a vida, né, cara? É verdade, Grazi. Eu estava pensando uma coisa interessante. Um tema que é muito difícil de se tratar, que é a depressão. O Carnegie abordou o tema da depressão com uma propriedade fora do comum. Claro que ele ia atrás de grandes especialistas da época, mas ele tirava as suas próprias conclusões. E nesse tema, ele com certeza salvou a vida de milhares de pessoas. Eu recebi, quando enviei um convite a alguns colegas, amigos meus, recebi depoimentos de pessoas que disseram que foram simplesmente salvas pelo livro Como Evitar Preocupações do Dale Carnegie. Olha que bacana, gente. Então, você já sabe, em breve vai estar aí para a gente poder comprar o livro, poder ler e saber todas essas emoções que você viveu para passar essas informações para a gente, né? Com certeza, Grazi. A partir de quinta-feira, a editora Belton, que é uma editora de Curitiba, que acreditou no nosso projeto, na nossa pesquisa, a quem eu devo muita gratidão, a editora Belton, que inclusive leva o mesmo nome da cidade que Carnegie adotou como a cidade do coração dele, a cidade de Belton, no Missouri, onde ele foi sepultado. Né? E realmente é um templo maravilhoso, tem um museu lá fantástico. Então a editora Belton, ela disponibilizará o livro também por site, para quando o telespectador quiser recebê-lo em casa, poderá acessar o site da editora Belton, editora e gráfica Belton, e receber o livro em casa, se não quiser nos brindar com a sua visita lá no dia do lançamento, a partir das 4 horas da tarde. Que joia, que vai ser no Hotel San Juan, né? No Hotel San Juan, na Rodovia das Cataratas. Na Rodovia das Cataratas. Tá certo. Obrigada, Carlos, pela sua presença, por mais um monte de informação. A gente aprende muita coisa quando ele vem aqui, né? Obrigado a você. Até a próxima. Obrigado ao telespectador. Agora a gente vai trazer, sim, aquela dica para você lá da Mix Shop, trazendo